Amigos e irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico. Hoje nós estamos trazendo mais um vídeo para todos vocês. Nesta feita, nós estaremos estudando sobre a teologia e o ponto deste ramo teológico, estaremos estudando sobre as características do nosso Deus. Nós iremos falar sobre os atributos de Deus. Sabemos que tem os seus atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Bom, ficou curioso? Então, não se esqueça, já vá deixando o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais, grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, para que possa nos ajudar. Roda a vinheta. Vamos pro vídeo? Sabemos que o nosso Deus é dotado de atributos. Sabemos que atributos de Deus que ele compartilha com o ser humano são chamados atributos comunicáveis, aquele que Deus comunica, compartilha. Também tem os atributos incomunicáveis, aqueles que no ramo da teologia só a Deus pertence. E hoje nós estaremos tratando sobre algumas das características da pessoa de Deus. Entre todos os atributos de Deus, queremos trazer nesse vídeo 7 atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que só a Deus pertencem. E o primeiro é a sua eternidade. Sabemos que o nosso Deus é um ser eterno. Deus, ele não está limitado ao tempo. Deus, ele não é humano, ele não é limitado ao tempo físico, à matéria. E sabemos disso quando nós observamos em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, onde o profeta Isaías diz que Deus é o Pai da eternidade. Sabemos que Isaías diz que ele está acima da eternidade. Deus criou o tempo. O tempo não limita Deus, é Deus que limita o tempo. Quando nós observamos também em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ao Rei eterno. A segunda característica que queremos tratar aqui sobre a qualidade da pessoa de Deus é sobre a sua imutabilidade, ou seja, sobre a sua não variação, sobre o seu ato de não mudar, sobre o seu ato de não variar. E um texto básico que queremos tratar aqui é Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 17, que diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Tiago está dizendo que Deus, ele é o Pai das luzes e nele não há sombra de variação. Ou seja, Deus, ele não varia. A sua pessoa, ela está intrinsecamente ligada à imutabilidade. Outro texto para corroborar com isso, porque nós sabemos que na teologia um texto não faz doutrina no Novo Testamento, sim 2 ou mais textos. Em Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 8, está escrito o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E também um texto no Antigo Testamento, para formarmos uma base mais salientar. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, Deus mostra para o povo de Israel que ele não muda, e é por isso que eles, os filhos de Jacó, não seriam consumidos. Onipresença. O terceiro atributo de Deus é sobre a sua onipresença. Ou seja, Deus, ele está em todos os lugares. O nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas nós queremos quebrar um conceito panteísta, onde eles dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. Ele traz a onipresença de Deus como mostrando que Deus, ele por estar em todos os lugares, então o sol, as estrelas e toda a sua criação é Deus. Mas isso não está correto. Sabemos que Deus, ele está em todos os lugares. Assim como ele está aqui perto de nós, a você que está assistindo esse vídeo, ele está aí do seu lado. Quando nós observamos para corroborar com o que nós estamos falando, no Salmo 139, o salmista diz o seguinte: para onde irei eu? Ou para onde escaparei do teu espírito? Se subir ao céu, tu aí estás. Se descer e no Seol, na sepultura, fizer a minha cama, eis que tu aí estás também. Se eu tomar as asas da alva, e se eu habitar nas extremidades do mar, ou seja, no lugar onde não tem nenhum humano, ele diz: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não importa para onde você for, Deus, ele está sempre ao nosso lado. Outro atributo que queremos destacar da pessoa de Deus é a sua onipotência. Talvez esse seja o atributo mais falado e mais comumente utilizado. A onipotência é o poder de Deus de fazer tudo e todas as coisas. Deus, ele é um ser que tem todo o poder.
É tão tal que o seu poder não pode ser medido, não pode ser lineado, o seu comprimento não pode ser perscrutado, não se pode esquadrinhar. O seu poder é inigualável, o seu poder é indescritível, o seu poder é indizível. E para corroborarmos com isso, queremos ler Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nós também temos Gênesis 18, 14. Haveria porventura alguma coisa impossível para Deus? Temos também Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Saiba que o Deus a quem servimos é um Deus onipotente. Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Queremos trazer outro atributo de Deus, como a onipotência, foi um atributo que você tanto já ouviram falar. Talvez você nunca ouviu falar sobre onividência. É um pouco meio confuso, mas onividência já quer dizer que Deus, ele vê todas as coisas. Mas você pode estar se perguntando, mas se Deus ele está presente, assim como foi falado anteriormente, ele não está vendo? É importante nós saber uma coisa. Não é porque Deus é um ser onipresente que é obrigado ele estar lá naquele lugar. Deus, ele é um ser onividente. Tem momentos que ele vê, mas ele não está presente. Para corroborar com o que eu estou falando, queria ler aqui em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Também quando nós lemos em Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3, diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então nós vemos o seguinte: a onividência de Deus é diferente da onipresença. Quando nós observamos no Salmo 1, Deus ele não quer que os seus filhos, que o justo, esteja na roda dos escarnecedores. E eu faço uma pergunta para você: se Deus não quer que nós estejamos na roda dos escarnecedores, imagina Deus. Então nós vemos que não é porque ele é um Deus onipresente que ele é obrigado a estar em todos os lugares. A onividência de Deus quer dizer exatamente isso, que Deus ele vê o mal, mas Deus ele não está presente onde há o mal. Deus não está presente onde há prostituição, onde há folia, onde há o pecado está reinando. Deus ele está vendo, não estão encobertos diante dos olhos dele, mas ele não se faz presente no meio daquela roda. Outro atributo que queremos tratar sobre a pessoa de Deus é a sua soberania. Ou seja, soberania é alguém ou algo que é superior a outrem. Deus, como um ser acima de tudo e de todos, ele é, obviamente, soberano. Em Deuteronômio, no capítulo de número 10, o versículo 17 diz o seguinte: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ou seja, nós vemos aqui que Deus, ele é o Deus dos deuses. E nós vemos aqui o seguinte, que também ele é o Senhor dos senhores. Ou seja, como atributo de posse, como atributo de reino, como atributo de soberania e de grandeza. Ele está acima de tudo e de todos. Nós podemos corroborar com isso também no Salmo de número 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, Deus ele é soberano, Deus ele é o juiz, é o rei do universo. Ninguém está acima dele. E quando alguém tentou estar acima dele, aconteceu o que aconteceu, como exemplo de Lúcifer. O último atributo que nós queremos falar é sobre a onisciência de Deus. A onisciência de Deus quer dizer que Deus ele sabe de todas as coisas. Em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 30, Jesus diz que os nossos fios de cabelos estão todos contados diante do Pai. Então nós vemos que o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. Quando nós observamos também no Salmo 139, onde nós já fizemos menção, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo ao Senhor tudo conhece. Senhor, tal ciência, o salmista diz, é para mim maravilhosíssima. Saber que nós servimos a um Deus que conhece os nossos pensamentos é algo maravilhoso. Sabemos que quando Jesus ensina os discípulos para a oração, ele diz o seguinte: quando entrares no teu quarto, fecha a porta e ora, e o teu Pai, que vê o que está em oculto,
Veja que Jesus não diz o que ouve, mas ele diz o que vê. Por quê? Porque antes de nós falar, Deus já sabe o que nós iremos pedir. Se você quiser se aprofundar mais e mais no conhecimento desse Deus soberano, leia o capítulo 38 de Jó e você irá tirar lições preciosíssimas. Mas por enquanto, chegamos ao fim de mais um vídeo. Já pedimos encarecidamente que você deixe o seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal para que possa nos ajudar e fortalecer o nosso canal. Também compartilhe esse vídeo nas redes sociais, Instagram, WhatsApp. Os Instagrams dos administradores estão passando aqui, tanto o meu quanto de Cláudio, quanto da produção. E também o Instagram do Testemunho Bíblico está aparecendo aqui embaixo, que você possa estar seguindo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.